Bom dia, como vai você? Hoje nosso querido Augusto Cury vai propor que a gente questione os nossos pensamentos. E aí ele começa dizendo assim: quem crê que seus pensamentos são verdades absolutas está preparado para ser Deus e não para ser humano. Então, se eu acredito que tudo que eu penso é, assim como tu pensa, tu és, eu tô realmente achando que eu sou Deus, que eu tenho controle das coisas, que eu direciono a vida, inclusive. Será? Será que a gente pode pensar nessa questão do direcionamento para a vida? Ao fazer isso, podemos incorrer em duas situações desastrosas. Primeiro, nos colocamos como um Deus tirano, autossuficiente, infectado de orgulho. Olha que Deus é esse. Parece até o outro lado, né? O Lúcifer. Tem a série Lúcifer que fala um pouco disso. Possuidor de verdades absolutas, carregadas, capazes de controlar os outros. Segundo, mergulharmos num conformismo débil, com a mente estéril, incapaz de produzir novos conhecimentos. Olha aqui, quando eu acho que eu sou Deus, eu corro o risco de ser 8 ou 80, achar que eu sou superior, que eu sou maravilhoso, que tudo que eu penso vem, ou é assim mesmo. Ai, é assim que Deus quer. Ai, eu tô vivendo a vontade de Deus. E aí, não faz nada para mudar. Acha que a vida é assim e ponto final. A procura por Deus não nasce na fragilidade psíquica de ser humano ou do entorpecimento religioso, mas dos vales mais profundos do inconsciente. Quem tá falando isso é Augusto Cury, tá? Eu só tô repetindo. Das raias mais íntimas da solidão. Deixa eu te falar uma coisa. Por um tempo, a ciência, a neurociência, a psicologia dizia que a religião é o ópio do povo, a droga que o povo usa. Deus não existe. Quem acredita em Deus é lunático. Hoje, as neurociências, as diversidades de terapia, elas olham a espiritualidade como um pilar integral da vida do sujeito. O que não pode é a imposição. O certo é você seguir o meu Deus. Não. E tem gente que tem a espiritualidade ativada, porém ela não tem nenhum Deus, não tem nome esse Deus. É um Deus, Deus dela. Pode ser contemplar o belo, pode ser meditar, pode ser ir na praia, colocar o pé na areia, sentar e ver. A pessoa ela vai se relacionar com a espiritualidade de outra forma, e isso também é lícito. As imposições nos afastam da verdadeira espiritualidade. Às vezes a pessoa ela tem uma agenda religiosa tão cheia, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, 3 vezes, domingo, que ela não tem tempo de se conectar. Ela vive para cumprir a agenda. E muitas vezes a religiosidade nos afasta da espiritualidade. Temos que ter cuidado com isso. A procura por um Deus não nasce na fragilidade da psique humana, tá entendendo? A religião não é o ópio do povo. A religião é profunda. E o nosso inconsciente clama nas raias da mais íntima solidão. Mesmo que um ser humano se isole do contato social desde a infância, assim que adquirir uma linguagem rude e uma consciência tosca, procurará um divino. Eu costumo dizer que os mais crentes são os ateus, porque eles provam, eles estudam tanto por alguém que não existe, para provar que ele não existe. Olha, e eu fico assim, mas gente. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu não discuto de nada, não discuto política, não discuto religião, não discuto futebol. Falo assim, gente, cada um tem o seu e cada um fique bem. Quando eu discuto, eu estou deixando de ser saudável. Eu estou querendo provar que existe algo. Porém, quando eu encontro um ateu, eu falo, mas gente, quanto ele é crente para provar que alguém não existe. É porque tá gastando tanta energia com isso. Se não existe, não merece sua agenda. Mas a gente gasta. Entende? Se alguém não existe, não existe. Não existe esse negócio cheio de álcool. Não existe. Eu vou usar o que existe. Esse aqui, o álcool. Daqui pra cá não existe. E
pronto. Mas fica ali estudando, provando. Para quê? Para mim ou para você? Mesmo que que um humano se isole, já li isso, né? Se curvará diante do trovão. O ser humano se curvará diante do trovão, do sol, das próprias imagens mentais. Tá entendendo? Às vezes a gente foge de nós mesmos. E é interessante, né? Quando a gente vê lá No Coração da Loucura, da Anísia Silveira, a gente vai visualizar que ela traz isso. Quantas pessoas foram internadas no hospital psiquiátrico porque diziam ver Deus. Quando ela começa a fazer o processo dos desenhos, da manifestação do inconsciente, uma pessoa desenha uma janela no quarto e uma rosa entrando através do sol. E aí quando perguntam mostram a pintura para a família, uai, foi isso que ele via quando veio para cá. Então ele foi internado no hospital psiquiátrico porque ele falava, porque Deus vem em formato de rosa através do sol. Deus vem em formato... Não, isso é loucura, vamos internar ele. E ao manifestar e ser compreendido que o nosso inconsciente tem arquétipos, e Jung vai falar isso, a gente vai se conectando com esse sagrado que está lá fora, que talvez seja inatingível, mas que existe, e algumas pessoas têm experiências profundas. Não invalide ou desvalorize a experiência do outro, porque você não está vivendo isso. É a dele, ele não pode me atrapalhar. Mas se ele está vivendo lá, cara, seja feliz, né? E que tudo que nos faça feliz, leitura, música, espiritualidade, atividade física, uma comida saudável, estar com os amigos, a gente inclua na nossa agenda. E não tem coisa mais espiritual do que ser feliz, no sentido de ser contente, de ser pleno, preenchido. Faça isso por você e ocupe mais sua agenda com você, menos com os problemas alheios. Combinado? Beijo grande e até amanhã.